Denise, antes de mais nada, é um prazer ter você aqui em Campina Grande mais uma vez. Para começar esse bate-papo, eu queria que você falasse rapidamente para os nossos telespectadores como se deu a gênese do Teatro Essencial, como surgiu esse insight na sua carreira, que foi realmente um divisor de águas até para o teatro brasileiro. Eu percebi que eu estava fazendo um teatro que poderia ter esse nome. Foi uma sensação de que eu estava, sensação cognitiva de que eu estava já há algum tempo repetindo determinados aspectos dentro do teatro que formavam por si mesmo um determinado estilo e que para isso eu precisava diferenciar, dar uma, um revelá-lo para que se percebesse esse estilo que eu buscava e como uma contribuição apenas ao teatro, de que fosse possível uma comunicação entre palco e plateia da maneira que eu gostava de fazer. Aí se deu no ano de 1987, com a peça Mary Stuart. Foi ali que eu lancei o Manifesto do Teatro Essencial. E desde então, todas as peças que eu venho montando, elas se caracterizam dentro exatamente desse nome. E muitas teses sobre isso têm sido escritas no Brasil, fora do Brasil. Então ele já existe, digamos. Você falou da experiência fora do Brasil, você é reconhecidíssima fora. Inclusive na China, que é um país que tem uma tradição de ser fechado e tudo mais. Houve até um festival dedicado a seu trabalho, né? Fala um pouco dessa questão da língua, do limite da língua no trabalho que você desempenha. Por exemplo, a China, como é que a China recebe Denise Stoklos? Na China eu tinha que fazer inglês, porque eu não tive essa capacidade de aprender chinês para fazer o espetáculo. Então, eu tento fazer sempre no idioma local e quando isso me é possível, né? E o pessoal de lá tem como uma possibilidade sagrada entre eles o teatro. Eles têm escolas que são para crianças que o resto de sua vida irá cumprir com aquele tipo de ensinamento que ele teve na escola desde pequenininho, que ele foi preparado para realizar determinados papéis dentro daquele tanto de peças da dramaturgia chinesa na ópera de Pequim, que usa sempre essas mesmas peças e os atores são formados para poder realizá-las. Então, com isso, eles têm muito interesse por teatro em geral e me deram toda a atenção possível na semana em que eu apresentei 3 peças. Aí o teatro estava cheio, debates depois, com tradutor, é claro. E tive até numa escola de teatro deles, dando uma palestra, pedido. Enfim, foi espetacular esse momento. Falando em China, a gente lembra muito de disciplina, né? Que o oriental ele tem tradicionalmente uma disciplina, um senso de disciplina maior do que o ocidental. Para o trabalho de ator, ainda mais um trabalho como você executa, eu acho que disciplina é a base realmente antes de qualquer outra coisa. Quantas horas por dia Denise Stoklos dedica a esse trabalho tão bonito e ao mesmo tempo a gente sabe que requer até uma dose extra de corpo, de voz e tudo mais? Você sabe que o barato de qualquer atividade é a sua originalidade. Então, ao longo do tempo em que eu fui aprendendo ciências, disciplinas diferentes, como a mímica, eu fui arrecadando alguns conhecimentos que me foi possível absorver, ou como eu interpretei, e fui criando minha própria maneira de me aquecer ou de escrever uma peça. Então eu não posso nem atualmente avaliar quanto tempo eu passo me preparando, porque muitas vezes agora eu estou me preparando de uma maneira zen, contemplando o universo para escrever uma peça, ou
parada, o quanto mais possível, imóvel, no mesmo espaço, como um preparo físico, muito mais do que antes, quando eu sabia quantas horas eu levava fazendo um determinado exercício ou outro. Então essa pergunta fica na base da originalidade, ela vai com o tempo. Eu estou fazendo esse tipo de teatro há 40 anos, ininterruptos, então ele vai se modificando na sua maneira de cozinhá-lo. Mas os resultados têm sido sempre de reflexão, de tocar em temas que são importantes para a natureza humana. E como eu mesma chego até o resultado do palco, aí é original em cada processo, em cada tempo, cada temporada que eu estou vivendo alguma determinada coisa na minha vida, me leva para uma diferente aproximação com o trabalho físico ou de voz. A gente pode dizer então que não é uma medida cronológica que vai determinar o tempo de maturação e criação de um espetáculo. Não, já teve. Atualmente não é mais por aí. E a grande coragem que me deixa sempre bastante assustada, com medo de não cumprir um trabalho que eu tenha criado já há tanto tempo, mas sempre vem esse grande receio de se eu vou conseguir realizá-lo, justamente por ele ter essa liberdade de estar respirando sempre. Está sempre com uma atmosfera nova, produzindo-o. Então eu nunca tenho certeza que ele vai sair dentro das minhas possibilidades atuais. E é por isso que todos os espetáculos podem se manter em cartaz, estar em repertório, porque eles terão sempre o fogo do nascimento deles a cada apresentação.